Certo, dado nossas considerações iniciais, então vamos para o que nos interessa. Nós já vimos o que é a crase, o princípio de crase, né? Por que ocorre e quando ocorre. Isso vai te ajudar agora a você aplicar essas regras e você vai enxergar esse princípio nas regras, tá bom? Então nós vamos estudar agora os casos proibidos de crase, que é quando não ocorre a crase, não ocorre aquele princípio, tá bom? Que nós vimos no trecho anterior da nossa aula. Então acompanhe esse raciocínio comigo, certo? Vamos ver agora então, na prática, como que isso funciona. Pessoal, acompanhando aqui, nós vemos que a crase é proibida em 7 situações. Ou seja, se é proibida, gente, não é porque não pode, é porque não ocorre crase, tá? Não ocorre crase nessas situações aqui, que são 7, tá? 7 situações em que não ocorre crase. A primeira delas, antes de substantivo masculino, não ocorre crase, porque nós sabemos que a crase é a junção do a preposição, vou escrever aqui em cima, é a junção do a preposição, a crase é a junção do a preposição, mais o a artigo definido feminino, que vai ser o a com sinal de crase. Então aqui nós temos esses dois as juntos. E para não repetir, nós escrevemos uma vez só e sinalizamos com a, tá? Lembrando que esse primeiro aqui é para cima aqui, preposição. E o outro é artigo. E esses dois estão juntos aqui, certo? Assim também ocorre com o pronome aquele, aquela e aquilo, que aí se junta mais o a, e com o pronome relativo a qual, tá? Então, o primeiro sempre será preposição. Ele vai se juntar aqui também com aquele ou aquela, tá? E aquilo que será aquele. Da mesma forma, no plural também é, tá, gente? E com a qual, que ficaria o a craseado, porque é a preposição com esses, a qual me referi. Então, esse azinho aqui, ó, ele se repete nesses casos, tá? Vou circular aqui. Opa. Trazer aqui para o meio. Pronto. O primeiro a é sempre preposição e ele se juntará com o artigo, com o pronome e com o pronome relativo, tá? Que é o pronome demonstrativo. Fora isso, gente, não é crase, tá? Aqui nós temos o resumo do princípio da crase, certo? Eu só sinalizei esse a para não confundir os dois, que é artigo, mas esses dois nós sabemos que são pronomes, ok? Então vamos agora para os casos em que não ocorre crase, em que a crase é proibida. Primeiro, antes de substantivo masculino, não há crase. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui. O item 1, vamos começar pelo item 1. Antes de substantivo masculino, por exemplo, fui a, e quem vai o quê? A algum lugar. Que lugar? Ao mercado, tá? Esse a, como nós vimos lá em cima, é a preposição. E é o artigo definido masculino, certo? Não são iguais. Eles se unem. Eles se unem, mas não se fundem. Então, seria crase se o mercado fosse uma palavra feminina. Aí nós usaríamos crase, tá? Por exemplo, ficaria assim se fosse, vamos trocar mercado por praça. Vamos lá. Fui à praça. Por que esse é craseado? Porque aqui nós temos um azinho que é a preposição e o outro azinho junto que é o artigo, como nós vimos lá no começo. O artigo feminino, definido feminino, que é a praça. Fui a, ao ou vai ao, logo não haverá preposição porque mercado é palavra masculina. Então, nesse caso, antes de palavra masculina, não tem crase. Por exemplo,
Esse aqui, quer ver? Ele vendeu. Quem vende, vende algo a alguém. Né? Ou de que forma? Ele vendeu a casa. Quer ver? A prazo. Opa. Prazo, palavra masculina. Tá? Logo, e você percebe que aqui não tem nem o, tá? Vendeu a casa de que forma? A prazo. Prazo é masculino. Só ficou aqui o que, gente? O artigo. Ou melhor, artigo, ó. Artigo na cabeça. A preposição. Aquela desculpa de professor, é só para ver se estavam espertos. Só ficou a preposição, tá? Por isso não tem, não está junto com o artigo, tá bom? Mas poderia ser ele vendeu a casa ao vizinho, esse ao, é quem vende, vendeu algo a alguém, esse ao vizinho, ficaria aqui, a e o praça. Então tem crase nesse. Então quando for uma palavra masculina e a junção der ao, quem vai ou quem foi ou junto, sem ser crase porque não são iguais. Certo? Opa. Vamos ver aqui. Vamos descer. Também não há crase antes de verbos no infinitivo. Professor, o que é verbos no infinitivo? Ora, pois, verbos no infinitivo são os verbos terminados em ar e ir, tá? Na forma infinitivo. Exemplo para para nos iluminar, fazer a gente entender melhor, elucidar essa palavra. Começou. Opa, começou a chover hoje. Opa, começou a chover hoje. Esse a, pessoal, ele é tão somente preposição. Só preposição, não tem artigo nele. Se não tem artigo, logo não há junção dos dois termos formando a crase. Só a preposição, então não é craseado, tá? E chover é o verbo no infinitivo, verbo impessoal, verbo que não tem sujeito. Mais um exemplo. Ensinei meu filho a pedalar. Eu ia colocar até andar de bicicleta, mas é muita coisa e pra gente não precisa. É o mesmo significado, só muda o verbo, mas a intenção é a mesma. Esse a, ele é somente preposição. Ele não está junto com o artigo. Por isso que não há crase, só a preposição. Nós vemos logo depois o que, gente? De novo, o verbo, tá? Da mesma forma do que chover. Só tem verbo. Opa. E se só há o verbo, não há junção com crase, certo? O primeiro exemplo nós temos aqui antes dos substantivos masculino e depois antes do verbo do infinitivo. Chover, pedalar e assim sucessivamente, tá? Quem ensina, ensina algo a alguém. Eu ensinei algo, que é pedalar, ao meu filho, certo? Posso até pôr um O aqui também, tá? Ensinei meu filho a pedalar, tá bom? Vamos para outro. Também não ocorre crase, pessoal, antes de pronomes pessoais, de pronomes de tratamento indefinidos e demonstrativos. Exemplo, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, tá? A maioria dos pronomes não admite o artigo a. Quem admite, então, o artigo a? Quem admite o artigo a, o que acontece? Ele vai admitir a crase porque haverá junção. Por exemplo, então,
Quero que você marque aí. São exceções. Aqui é um X, tá? São exceções. Os pronomes de tratamento. Senhora. Que mais? Senhorita. Dona. Madame. São as exceções e quando houver elas, haverá crase. Porque esses pronomes de tratamentos admite o artigo A, tá? Isso que a gente vai ver depois, principalmente. Mas saibam, se vier esses pronomes de tratamento, é possível que haja crase. Os outros não, tá? Mas por quê, professor? Porque o pronome de tratamento senhor, ele vai exigir o artigo o. Então ficaria ao. Por exemplo, entreguei o trabalho ao senhor. Eu entreguei o trabalho a, e com crase, senhora. E assim sucessivamente para os demais, certo? Vamos então, não ocorre crase antes de pronomes de tratamento. Exemplo, agradeço a ela pela ajuda. Agradeço a ela pela ajuda, certo? Presta atenção. O pronome pessoal, ela, e aí poderia ser a tu, a ele, a nós, a vós, tá? Assim, a eles, sucessivamente. E aqui nós temos o quê? Agradeço. Quem agradece? Algo a alguém. O algo é a ajuda e alguém, ela. Se fosse ele, ficaria agradeço ao ele? Não. Agradeço a ele. Logo, não tem artigo nem no masculino nem no feminino. Então, sobra para nós somente a preposição. Esse a é preposição, tá? Percebe? Pronome pessoal. Pronome, vamos ver aqui um pronome de tratamento. Fiz. Pontinho aqui no i. Fiz. O favor. A o quê? Vou deixar nesse V aqui. A vossa excelência. Vossa excelência, pronome de tratamento. Tá? Vossa excelência. E o a? Tem artigo, gente? Tem não, professor. Somente a preposição. Fiz o favor a alguém, né? A vossa excelência. Então não tem artigo junto, é só a preposição. Vamos lá, mais um exemplo agora com pronome indefinido, tá? Para ficar mais claro para todo mundo. Opa. Não me referi a ninguém. Ninguém, pronome indefinido. O a, tão somente preposição. Não tem artigo junto, se não tem artigo, não tem crase, certo? Vamos para mais um caso aqui. Pronomes demonstrativos. Vou fazer um. Pronomes demonstrativos. Vamos lá. Vai ficar tortinho assim mesmo, não tem problema não. Entreguei a carta a esta moça. Olha aqui. Esta, pronome demonstrativo. Estou demonstrando quem é a pessoa, esta moça. Quem entrega, entrega algo, esse algo é a carta, a alguém.
preposição, certo? Professor, mas lá em cima você falou que tem pronomes demonstrativos que aceita crase. Quais são? Justo. São as exceções dos pronomes demonstrativos, aqueles que nós já vimos. O, aquele, aquela e aquilo, tá? Essas são as exceções, tá bom, pessoal? São as exceções do quê? Dos pronomes demonstrativos, tá? Nós temos aqui, então, as exceções dos pronomes demonstrativos, tá? Isso aqui que nós temos como exceção. O resto segue a regra. Se não há junção do artigo mais o pronome, não há crase, tá? A crase só acontece quando há junção, beleza? Vamos para o próximo passo. Deixa eu diminuir aqui para separar bem. Tá? Separar bem esse daqui também. O resto segue a regra. Ok, vamos lá. Antes de artigos indefinidos. Artigos indefinidos. Uma, umas. Por exemplo, ontem. Fui. Você sabe quem foi? A algum lugar? A uma festa. Fui a uma festa, certo? O artigo indefinido, uma. Opa. Diminuir. Uma. Diminuir a linha aqui para ficar mais fácil. Artigo indefinido, uma. E o a, professor? Chuta aí, minha gente. Preposição ou artigo? Quem foi a preposição? Cadê o artigo? Tá aqui, ó, indefinido. Não são iguais. Não se juntam. Permanece separado e sem crase. Tá bom? Mais um exemplo. Ele fez referência. Ele fez referência a uma ideia. Não foi uma ideia qualquer, foi uma ideia interessante. Mais uma vez. Artigo, ou melhor, preposição. Quem faz referência a algo, e aqui no caso seria regência nominal, tá? Referência ao quê? E aí nós temos o artigo, uma. Artigo indefinido, tá? Artigo indefinido. Certo? Antes de artigo indefinido, se é artigo indefinido, não há. Não há crase. É somente a preposição, certo? Da mesma forma, nesse caso anterior aqui. Já separadinho para ficar fácil para você visualizar. Mais próximo aqui, preposição. Opa. Vamos para a próxima. Quinto caso em que não ocorre crase. Subindo aqui a tela. Não ocorre crase antes de números cardinais. Como assim, professor? Quais são os números cardinais? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Não ocorre crase. Por exemplo, verbo aqui.
Entreguei os trabalhos Peraí. Vamos melhorar para ficar mais claro aqui o nosso exemplo. Entreguei o trabalho a 2 professores. Olha só. Entreguei o trabalho a 2 professores. Quem entrega algo a alguém, certo? E entrega algo a. Esse a é a preposição regida pelo verbo entregar. Preposição. E o 2, professor? É o nosso número cardinal. E ele não exige. Não há artigo para se juntar à preposição, tá? Ele é o nosso número cardinal, certo? Então só temos a preposição mesmo e mais nada. Só a preposição. Mais um exemplo para ficar bem claro. Doei. Vamos lá. Dei gorjeta a. Fui bem generoso, né? Assim, 3. Opa. 3 garçons. Mais uma vez. Análise. Deu algo a alguém, dei gorjeta a. O que é esse a, galera? Preposição. Cadê o número cardinal? 3. Tá? Número cardinal. Número cardinal. Ambos não exigem preposição, crase porque não se fundem, certo? Vamos lá. Entre singular e plural. Estamos terminando os 7 casos, tá? No 6º caso, singular e plural. Não vou a festas. Prestem muito atenção nisso que eu vou explicar agora. Quem vai ou quem não vai ou vai a algum lugar. Esse a, preposição. E você percebe que o festas está no plural. Por quê? Nesse caso, eu não estou definindo qual festa eu vou. No caso, qual festa eu não vou. Ou seja, eu não vou a festas de forma generalizada. E essa generalização está justamente no plural. Então, não tem artigo, é só a preposição. Professor, como ficaria para ter? Que a gente vai ver lá na frente, mas só para iluminar a sua ideia. Não vou às festas. Aqui eu defini quais festas são. Mesmo não especificando, mas está definida. Por quê? Se eu tenho aqui, pessoal, se eu tenho a crase, eu tenho um a, que é preposição, e eu tenho outro a, que no caso é as festas, que é artigo, tá? Eu tenho as, artigo. Esse as meu aqui, ele é artigo definido feminino. E no caso está no plural. As festas, tá bom? Aqui haveria crase. Mas se esse a é somente o a de preposição e o substantivo feminino está no plural, não tem crase. Não tem crase, tá bom? Mais um exemplo para elucidar a nossa ideia aqui embaixo. Eu assisto. E do verbo assistir, que tem o significado de ver, ele exige preposição. Eu assisto a séries coreanas. Fazer uma homenagem aqui à minha esposa. Ela gosta de série coreana e a gente acaba assistindo junto e acaba gostando também, tá? Só para ficar claro que eu também assisto, sou um durameiro. Eu assisto a o quê? Preposição.
E aí tem a palavra, o substantivo feminino, no caso, séries. Tem acento aqui, tá, gente? Desculpa. Está no plural. Singular, preposição, que está no singular, mais plural, sem o as, não tem crase, porque não tem a junção do a preposição mais o a artigo. Não há essa junção aqui, galera. Ó, não há. Não existe. O que não existe? O a, preposição, mais o artigo no plural. Tá? Se tivesse, ficaria assim. Mas não tem, só tem a preposição, não tem crase. Último caso para encerrar nossa aula. Antes de palavras repetidas. Essa aqui é moleza, pessoal. Muita gente confunde, você não vai confundir mais. Tá? Palavras repetidas, não há preposição. Como assim, professor? Exemplo. Estive com ele, pessoal. Face a face. Que mais? Cara a cara. Que mais? De ponta a ponta. Tá? E etc. Chegou essas expressões na sua prova, esse a é somente a preposição, não tem a junção com o artigo. Logo, ele não precisa ser craseado, tá bom? Opa, deixa eu deixar a tela aqui para enxergarmos. Se você acompanhar aí a progressão, você vai ver que a minha letra está melhorando. Não é a letra ideal, mas acredito que para explicar essas situações é o suficiente, tá bom? Então fica aí a dica, quando não ocorre crase nesses casos, tá, gente? Se não ocorre crase, eliminando essas 7 situações em que não ocorre crase, você já fica bem munido quando chegar à prova, tá? Crase proibida porque não ocorre crase, certo? Quero lembrar você que eu vou disponibilizar, ou melhor, vou deixar acessível à venda na plataforma, uma plataforma de venda de conteúdos, uma apostila sobre isso, tá? Com algumas questões no final, que são as questões que nós vamos resolver. Então, antes de finalizar essa sequência de aulas, eu vou deixar lá disponível com preço bem acessível para você estudar, olhar os casos e fazer as questões. Nós vamos fazer juntos, tá? Mas se você tiver em mãos, essa apostilinha vai te ajudar para revisar o conteúdo e estudar antes dos concursos e seletivos que você vai fazer, tá bom? Então, depois a gente volta com crases obrigatória, beleza? Valeu e até daqui a pouco.